Olá a todos, bem-vindos à sessão de Innovation Through Fusion Development do Building the Future 2022. No painel de hoje temos um conjunto de convidados de excelência. Temos o Dr. Hélder Teixeira, que é IT Specialist na Sala AMC. Temos o Dr. Pedro Pires, que é Power Platform Developer e SharePoint Enabler na Cecil. O Dr. Sérgio Ferreira, que é Diretor Executivo na UI. Eu sou o Rodrigo Melim, sou especialista na área de Analítica e Low Code na Microsoft Portugal e vou ser o moderador da sessão de hoje. Antes de partirmos já para as questões de debate, queria só dar um contexto muito breve do porquê da Microsoft estar a apostar neste género de plataformas ágeis de desenvolvimento. Se olharmos para o primeiro pilar, temos de facto um rejuvenescimento da força de trabalho, portanto, uma grande porcentagem da mesma já está a ser completamente preenchida por millennials e geração Z. Claro que depois este rejuvenescimento causa uma procura muito aguçada naquilo que são as soluções digitais. Portanto, temos um grande número de aplicações que vão ser precisas de ser desenvolvidas, para as quais não há respostas de desenvolvimento. Se olharmos para as tarefas de trabalho remoto e trabalho digital, 50% poderiam ser automatizadas e poderíamos alocar esses recursos para tirar mais valor. Claro que para responder a esta procura por soluções digitais é necessário haver pessoas com cariz técnico para fazer essa entrega, mas neste momento já existe 1 milhão destes developers em falta para a entrega das soluções. Por último, e tendo em conta o contexto que temos estado a viver da pandemia, uma grande percentagem de indivíduos têm estado a trabalhar remotamente e uma grande contração no GDP a nível mundial. Com base em todos estes fatores, foi aqui um bocadinho que a Microsoft tentou apostar em soluções ágeis de desenvolvimento, nomeadamente a Power Platform, onde nós vimos a Power Platform como uma solução de low-code completa, quer seja de Power Apps para desenvolvimento aplicacional, Power Automate para automação de processos, Power BI para análise e visualização de dados e os Virtual Agents para agentes virtuais. Tudo isto suportado por um conjunto de ferramentas, quer seja os conectores de dados, capacidades de inteligência artificial, serviços de dados e ferramentas de gestão e administração. Claro que o painel de hoje já não é desconhecido esta tecnologia, portanto, se calhar a primeira pergunta que eu ia lançar aqui para o debate era, tendo em conta este panorama, perceber um bocadinho quais é que são os problemas que viram dentro da vossa organização, a escolha até optarem por estes métodos de desenvolvimento, um bocadinho qual é que foi a jornada desse desenvolvimento e, se calhar, o impacto final que essa solução trouxe. Hélder, se calhar começo por ti, bem-vindo. Olá a todos, obrigado pelo convite e salve também aqui os nossos convidados. Nós começámos a dar estes primeiros passos em Power Automate há cerca de uns 4 anos com a implementação do Office 365 na companhia, mas nunca conseguimos ter um caso de uso e perceber de facto, claro, o que é que nós podemos fazer com estas ferramentas. Há cerca de 2 anos, quando surgiu uma oportunidade, e é o primeiro caso que trago, que é um caso interessante, em que nós tivemos uma necessidade, nós começámos a migrar para as nossas lojas o Office 365 e era muito usado num processo de gestão de serviços, portanto, toda aquela gestão de limpeza, segurança, manutenção, jardinagem, era um processo que estava sobre Infopad, com os BBAs, aquilo até era bastante complexo e não havia ali um suporte, e com a introdução do novo licenciamento com o F3 não tínhamos que descontinuar esta solução. Portanto, e aqui entrou perfeito, aliás, excedeu imenso a digitalização do processo com estas ferramentas do Power Automate. Nós começámos por uma coisa muito simples, que foi um form, em que só que o form por si só falta ali alguma inteligência, e foi aí que entrou um flow, e basicamente passasse só assim exatamente o flow, e nós temos aqui 2 flows a destacar neste processo que fazem com que aconteça, digamos aqui, a magia toda, o automatismo todo. Um de recorrência, que era, nós tínhamos um problema nas lojas responderem e darem-nos feedback, portanto só cerca de 40% das lojas é que respondiam, faziam as avaliações mensais, e nós criámos um flow que foi engraçado, que até numa fase inicial criou ruído, porque todos os dias enviavam notificações às pessoas até obter resposta. A partir do momento que nós ativámos isto, a nossa taxa de respostas bateu quase nos 100%, portanto, toda a gente fez o tal processo, e este processo que estamos aqui a falar tem aqui um conjunto de encargos financeiros que nós conseguimos recuperar, porque, portanto, se o serviço não é realizado, se nós não tivermos feedback, como é óbvio, não vamos pagar a mesma. E aqui já conseguimos garantir que sabemos
garantimos que a loja dá-nos esse feedback. Isto é só um exemplo de um e-mail, de um pedido dessa tal resposta, dessa avaliação. E depois temos o segundo flow, que é o tratamento de dados. No passado, o processo antigo era apenas um envio de um e-mail, uma BBA que mandava um e-mail para as pessoas que faziam a avaliação, e nós achamos que temos que ir muito além disso. Temos, de facto, um report na mesma, mas toda aquela parte operacional dos colegas terem que enviar e-mails, ou seja, sempre que há uma avaliação de uma loja que é negativa, ou é menos boa, ou não é positiva, ou não se realizou o serviço, automaticamente o flow tem a decisão de notificar o respectivo fornecedor e haver ali um litígio, digamos, a dizer, olha, não vamos, este serviço não foi executado, tens que reagendar ou não vamos pagar. Portanto, isto é feito de forma automática, sem troca de e-mails. Não. Se olharmos para este processo num todo, nós tínhamos basicamente uma pessoa que estava, a equipa que gera, digamos, estes fornecedores, temos uma equipa que tínhamos lá uma pessoa que basicamente o que fazia todos os dias era olhar para um Excel a ver se as pessoas responderam ou não, no IFOPAD, e a mandar e-mails quando havia problemas para o fornecedor, a fazer ali de despacho de e-mail. E isso não traz valor nenhum para a organização, isso nem para a própria pessoa, porque cria stress nas equipas, e aqui nós demos qualidade de vida, porque a colega agora o que faz, foca-se na gestão de facto com os fornecedores, a negociar qual é o melhor serviço que podemos ter, e não está preocupada em mandar e-mails e pedir a avaliação, porque toda essa parte é toda feita de forma automática pelo Flow e pelo Power Automate. Portanto, é um exemplo excelente. Exato, acho que isso é um caso bastante interessante. Na prática, vocês tinham um recurso dedicado a fazer talvez até uma tarefa mais repetitiva, ok, um bocadinho mais processual, e conseguiram digitalizar todo esse processo e conseguiram alocar esse recurso para uma tarefa que, de facto, trouxesse não valor para a própria organização, mas também para ela, certo? Isto aqui foi interessante porque lá está, isto foi o nosso primeiro caso, foi quase um empurrão, tipo, nós não sabemos bem o que fazer. A partir daqui, este exemplo que estou aqui a trazer, todos os processos que temos são mais ou menos idênticos. É mais ou menos sempre a mesma, nós usamos imenso, e nós não podemos falar em Power Automate sem falar em SharePoint, em Forms, portanto, todo o ecossistema que temos no Office 365, e a magia aqui do Power Automate é pôr isto tudo a falar umas coisas com as outras, e a partir daqui foi quase uma caixa de Pandora. Abriu-se aqui eu costumo dizer às pessoas que isto não é preciso perceber tecnologia, mas ser criativos. E de facto isto tem-se replicado em imensos processos que temos dentro da companhia. Pedir, por favor, que passasse à frente aqui o slide. Isto é só um exemplo do SharePoint que tínhamos, em que nós consolidámos toda a informação no próprio portal para ficar disponível aos utilizadores. O segundo caso que eu trago é um caso mais recente, também achei bastante interessante. É um caso relativamente recente, começou mais ou menos no início do ano, em que o crescimento de encomendas que nós tivemos no continente online, as equipas foram sobrecarregadas com muito trabalho, não é? Devido ao Covid, à pandemia. E houve uma necessidade aqui, isto foi interessante, porque esta necessidade nasceu fruto de uma sessão que nós promovemos de formação e acompanhamento com algumas equipas sobre Power Automate e a suite do Office, e houve um colega da operação que achou bastante interessante a Power Apps e queria, eu quero fazer uma Power App. Portanto, toda a informação de gestão que os supervisores usam estava espalhada em diversos sítios, e o colega o que quis fazer foi consolidar tudo num ponto único. Toda a informação de gestão que eles utilizam para ajudar a tomar decisões das equipas que estão no terreno, que tarefas têm que executar, toda essa informação era muito dispersa, consolidou-se tudo num ponto único. Isto foi interessante porque demos uma formação, recordo perfeitamente, numa quinta-feira, o colega quer fazer a Power App, e no domingo à noite estava-me a mandar um SMS, a mandar uma mensagem com um screenshot de uma Power App, a dizer, olha, já fiz uma Power App. E eu nunca pensei, bem, ele disse o desafio, disse, pá, ok, tem calma, vai lá devagarinho, e ele de repente, uns vídeos e tal, a ver, conseguiu fazer uma Power Up a funcionar, depois só foi ali uns detalhezinhos, mas inteiramente feita por eles, e isto está de facto a trazer a diferença para eles, e eu às vezes até tenho medo, sou sincero, da parte da IT, porque os meus utilizadores, eles arriscam e fazem porque a tecnologia convida a isso, às vezes eu digo, tem calma, vai com calma, deixa-me ver o que é que estás a fazer, ver se estás a fazer bem, sempre muito preocupado em passar as boas práticas, mas é interessante porque isto dá-lhes mesmo vontade, eles sentem mesmo espírito em fazer isto. Portanto, é um caso interessante. Só para finalizar, o último exemplo é um exemplo também muito bom, eu não tenho aqui provavelmente um screenshot, mas é um fluxo de 2 passos, é uma coisa muito simples, é um flow que pega isto também no online,
vai buscar documentos em PDF que estão no SharePoint e move-os para a Azure, com storage na Azure. São 2 passos, ele pega no fecheiro e move de um lado para o outro. Esta tarefa, na prática, o que é que se traduz? Todas as encomendas são feitas online. O senhor motorista que chega à casa dos clientes leva uma folhinha com um documento com toda a informação das compras dos artigos que estão naquela compra. E esse documento era impresso pelas equipas que estão no terreno, que tem que depois colocar numa caixa e que depois o motorista chega e entrega em mão ao cliente. Nós, com a campanha dos brinquedos, o colega ligou-me, recordo-me, uma sexta-feira, e foi uma coisa que ligou-me porque ele não sabia como é que ia a Azure, e queria perceber se estava para ir, porque era premium, o conector e tal, e aquilo foi uma chamada em 5 minutos. Em 5 minutos tínhamos o processo montado, e esse processo fez uma coisa que nós, numa semana, conseguimos... movemos, para terem uma ideia, 10 gigas de informação. Estamos a falar de informação que não foi impressa. Não foi preciso imprimir 10 gigas de documentos de PDFs, não foi preciso ter equipas no terreno à procura, ok, este documento da encomenda A, B ou C. Esta logística toda não foi necessária. A sustentabilidade que temos aqui por trás disto é enorme. Portanto, ainda é algo que ainda estamos a tentar perceber de facto que benefício é que temos aqui. Foi uma coisa rápida, foram 5 minutos, nem menos 5 minutos. E é esta a magia que eu diria do Power Automate, permitir às equipas rapidamente digitalizarem-se e darem resposta aos desafios. Eu acho esse exemplo tremendo, não só porque acaba por ser um flow que foi implementado em 5 minutos de 2 passos, mas acaba por ter um impacto tão grande. Lá está, o use case surgiu diretamente de um membro da equipa operacional, portanto, nem sequer foi da equipa da IT, estava muito mais perto do problema em si. A implementação foi instanciar 5 minutos e a nível de impacto, não só a nível da digitalização do próprio processo, mas mesmo do ponto de vista de sustentabilidade, estavas a falar dos 10 gigas de documentos que não acabaram por ter que ser impressos, acaba por ser um use case fascinante e acho que é um bocadinho por aí que as pessoas conseguem aproveitar o potencial da plataforma. Portanto, obrigado pela partilha, Helder. E eu bem sei que, muito à semelhança desta experiência que o Helder tem no contexto da Sonai AMC, o próprio Pedro também já tem estado a explorar a plataforma no contexto da Cecil. Pedro, não sei se queres partilhar um bocadinho os casos de uso que têm estado a desenvolver internamente e a maneira como estão a abordar este género de tecnologias. Claro que sim. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Nós na Cecil começámos por tentar responder a vários problemas de que as pessoas nos diziam que o IT quase não tinha tempo para eles, era muito difícil que o IT fosse rápido a desenvolver soluções, que determinados departamentos eram privilegiados e dava a sensação que alguns departamentos, pela sua falta de prioridade, nunca seriam abrangidos, digamos, por um desenvolvimento aplicacional do IT, e nós quisemos mudar isso. Quisemos mudar isso através da utilização de Power Apps. Como o Rodrigo disse bem, eu comecei a explorar a ferramenta, a plataforma, e hoje em dia o nosso universo, a única coisa que falta aqui de utilizar são os Power Virtual Agents, porque temos tudo, desde Power Apps, Automate, SharePoint, Teams, Power BI, tudo isto ligado com os utilizadores a fazerem uma utilização muito, muito intensiva de toda a suite. Peço-te que passes. Então vamos falar do primeiro use case, a nossa nomenclatura, um pouco por brincadeira, um pouco por ser rapidamente de identificar e de ficar na mnemónica e ficar na cabeça das pessoas. Nós temos aplicações que acabam aqui, então temos o Forma aqui, temos o Troca aqui, temos o Emit aqui, e este é o primeiro exemplo, o Forma aqui. De uma forma muito simples, o Forma aqui permite a cada utilizador participar. A Cecil, sendo uma empresa certificada em muitos ramos, em muitas áreas, necessita de dar formação contínua aos seus colaboradores, internos ou externos, e o Forma aqui permite que o utilizador faça o seu enroll, a sua inscrição, numa formação que esteja a decorrer no momento. Nesse exemplo, conseguimos ver uma formação de percepção de risco. As salas nós temos várias instalações a nível nacional, e, portanto, cada utilizador pode escolher a instalação que é mais apropriada para si, ou mesmo se quer ter essa instalação, se quer ter essa formação a partir da utilização do Teams. Outro use case que temos, Rodrigo, peço para passar, o marca aqui, acaba por ter uma gestão de lugares de garagem e de hot desks que temos no nosso edifício das Amoreiras. Com a pandemia que nos afetou a todos, como sabem, os lugares, estamos num regime de 50% de utilização máxima do edifício, foi dada a possibilidade aos nossos colaboradores
de, mediante marcação, poderem fazer utilização da garagem do edifício das Amoreiras. Assim este é um quadro que vocês podem ver, em que cada utilizador pode escolher o dia em que vai trabalhar fisicamente para o edifício e marca o seu lugar. No caso das hot desks, no slide seguinte, cada utilizador marca também, para além do seu lugar de garagem, se necessitar de utilizar, marca então uma secretária para poder trabalhar. Não há lugares fixos e cada pontinho vermelho acaba por significar uma secretária que foi marcada para um utilizador, para uma hot desk que foi marcada e que fica marcada automaticamente também as secretárias adjacentes para garantir a distância social. Uma vez mais, isto foi algo que trouxe um valor muito acrescentado à equipa de recursos e meios, porque deixaram de receber e-mails de confirmações, e-mails de marcações e deixaram de compilar toda esta informação, tratá-la, dizê-la, isto é possível, este lugar está disponível, este lugar não está disponível, esta secretária está, e passa tudo a estar centralizado nesta aplicação que nos permite consultar e inclusive manipular lugares de garagem, lugares de secretária. Este é um outro exemplo. Anteriormente, todo este processo era feito ad hoc, por cada utilizador, contactando diretamente a equipa de recursos e meios por e-mail. Ou seja, exatamente. Portanto, vocês estão a ver o ganho, não é? Portanto, não há uma pessoa para receber o telefonema, não há uma pessoa para escrever, para compilar toda esta informação, não é? Assim como, por exemplo, outro use case muito rápido que temos, com a utilização de forms e de flow, tem a ver com o Emit aqui, que nos permitiu, nesta pandemia de Covid-19, permitiu que cada utilizador pudesse emitir e receber no seu e-mail um PDF gerado de uma declaração de autorização de circulação. Portanto, para um nível estamos a falar de um nível de 700 pessoas, cerca de 700 a 800 pessoas pediram esta circulação. Vocês imaginem, como disse o Hélder e bem, são declarações que deixaram de ser impressas, são declarações que deixaram de ser visualizadas pelos recursos humanos, deixaram de ser assinadas pelos recursos humanos e que estão disponíveis automaticamente na mailbox do colaborador. Estes são alguns exemplos de alguns use cases. E eu aqui só realçar, porque, e corrijam-me se eu estiver errado, acho que tanto a realidade que o Hélder apresentou como a tua realidade agora, Pedro, todos estes use cases nasceram meio que organicamente dentro do seio das próprias organizações, sem que houvesse um recurso já especializado na própria tecnologia, portanto foi quase um processo evolutivo de iteração, ou seja, há aqui um recurso, uma tecnologia que eu tenho acesso, vou começar a aprender e vou começar a construir, certo? Nas duas, tanto na Sonai, Hélder, como na Cecil, Pedro, foi assim um bocadinho o processo, correto? Foi. Sentimos exatamente isso. Ao fim e ao cabo, o nosso drive acaba por ser a necessidade do utilizador. E quando o utilizador percebe que nós conseguimos fazer uma entrega de um canvas inicial, de algo rapidamente, conseguimos mostrar um embrião de uma aplicação numa tarde, no dia a seguir, e o utilizador passa a estar do nosso lado e passa a ser efetivamente um membro da equipa de desenvolvimento e está completamente engajado em conseguir resolver, em conseguir desenvolver para seu próprio benefício. Fantástico. Acho que isto acaba por ser aqui a ponte perfeita para eu fazer aqui uma pergunta ao Sérgio. Acho que ele consegue ter aqui uma perspectiva única e transversal daquilo que é a adoção deste género de plataformas e tecnologias, um bocadinho agnóstica a qualquer tipo de organização. Sérgio, bem-vindo mais uma vez. Gostava só de perguntar-te aqui um bocadinho como é que a UI, mesmo tendo em conta o contexto pandémico que temos estado a atravessar, conseguiu de facto apoiar as organizações não só a transformarem-se e a adotar estas novas formas de trabalhar e se conseguires, se for possível, materializares algum exemplo mais concreto da aplicação desta transformação e dos seus potenciais impactos. Obrigado, Rodrigo. E olá, Pedro. Olá, Hélder. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Por isso, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Primeiro que tudo, começar por agradecer quer ao Hélder, quer ao Pedro, porque foi muito enriquecedor poder ver a forma como eles estão a ajudar a transformar as organizações onde estão, com exemplos e casos de uso muito interessantes e que acho que podem ser muito inspiradores para todos aqueles que nos estão a ouvir. Fazendo então o ponto para aquilo que me estavas a perguntar, Rodrigo, trata um bocadinho aquilo que é o ponto de partida e o contexto para aquilo que viemos a criar, inclusive em conjunto com a Microsoft.
Por isso nós encontramos um conjunto de problemas que se prendiam com dificuldades na adoção tecnológica nas organizações. Por isso tínhamos a noção de que havia muita tecnologia a entrar e a ser influenciada em todas as organizações, mas depois nem sempre se via que ela estava a trazer o retorno a esse investimento. E por isso a primeira coisa foi sistematizar e perceber melhor quais eram esses grandes problemas e identificámos e clusterizámos em 3 grandes grupos. Um primeiro era precisamente esta adoção limitada das tecnologias na organização e quisemos perceber porque é que isto acontecia, quais eram as formas de poder ultrapassar. Um segundo era a proliferação de alguma tecnologia de informação sombra que não era governada, e isto levantava, como é evidente, problemas do ponto de vista da segurança, de compliance e muitos outros que estavam associados. E, por último, aquilo que eram benefícios não realizados, porque há muito investimento feito pela organização, mas depois os benefícios não eram tangíveis. E aqui, mais uma vez, um conjunto importante de grupos dos mesmos. Os aumentos de produtividade esperados não eram encontrados, não havia os ganhos de eficiência que se estava à espera, não havia as reduções de custo também que se estava à procura com a introdução de tecnologia. Havia também uma falha naquilo que eram os objetivos de inovação e transformação digital. Não se conseguia motivar e envolver os próprios colaboradores para utilizarem estas tecnologias e por isso havia também problemas de motivação. E por último, não menos importante, aquilo que era também o atingimento de melhorias nas qualidades dos serviços e dos produtos que as organizações elas próprias estavam a desenvolver, quer se fosse para os seus colaboradores, quer se fosse para os clientes externos. E foi nesse sentido que, em conjunto com a Microsoft, criámos um programa de ativação digital. Por isso, esta framework, essencialmente, não é mais do que uma forma simples, mas uma aproximação escalável, que tenta essencialmente alavancar, através de técnicas de marketing de consumo e de enterprise design thinking, uma metodologia que permitia ir resolver estes problemas que nós encontrávamos. E, para além disso, fazer uma coisa que eu acho que é essencialmente o santo grau, que era pegar nestas boas iniciativas que vimos aqui, mas dar-lhes uma escala empresarial, organizacional, para poder chegar a todas as pessoas, a todos os departamentos e a todos os espaços da organização. E foi muito nesse sentido que começámos a trabalhar com algumas das organizações nestes últimos 3 anos, neste programa de ativação digital. Dando aqui só nota um bocadinho do que é esta metodologia de ativação digital e como é que nós a levamos. A primeira coisa, e mais uma vez fazendo aqui uma ponte e que fico muito contente, porque não conhecia nem o Pedro nem o Hélder antes desta nossa conversa, foi esta perspectiva que achamos que é central para isto resolver, que é não faz sentido desenvolver tecnologias e soluções que não seja para resolver problemas de pessoas. E por isso esta iniciativa e estas iniciativas que temos aqui, que foi colocar o utilizador, as pessoas, no centro daquilo que nós queremos desenvolver e trazer com tecnologias, parece-me ser brilhante. E não combinamos, mas é isto precisamente o que nós encontramos que faz toda a diferença. Por isso nós começamos esta metodologia com uma perspectiva muito de dar propósito, de trazer uma visão, uma estratégia muito forte às organizações do que é que querem fazer e o que é que pretendem atingir. Esta é uma fase que nós chamamos de uma inicial, que é de alinhamento e de percepção, de criação da inspiração na organização para esta mudança e transformação. Depois uma segunda, e que ouvi o Pedro e o Hélder referirem várias vezes, é a perspectiva de descoberta. É ir junto dos utilizadores e junto das áreas de negócio, das pessoas que realmente todos os dias, no seu dia-a-dia, têm as suas dificuldades para executar um conjunto de tarefas e perceber como é que a tecnologia os pode ajudar, mas percebendo primeiro quais são os problemas que eles têm e a partir daí trazer soluções. O que é que aqui é a grande diferença? É que ao fazermos isto, estamos automaticamente a envolvê-los, a motivá-los e a ativá-los. Isto porquê? Porque não vai ser o IT que lhes vai trazer uma nova ferramenta tecnológica para eles utilizarem, e normalmente isto é o que faz a primeira barreira, é lá me trazem eles mais uma aplicação, para que é que eu preciso disto, qual é que é o benefício que eu tenho de utilizar mais esta ferramenta, já tenho tantas. Aqui é precisamente inverter o processo. É, ao envolver e ao desenvolver com estas pessoas as soluções, elas ficam automaticamente embebidas daquilo que é o espírito de eu sei para que isto serve, se fui eu que desenvolvi. Ela vai-me resolver um problema e percebem qual é que é o benefício do terem. Adicionalmente, o que é que fazemos nesta perspectiva, para além disto? É capacitar e inspirar e treinar. Por isso, como é óbvio, não é possível fazer isto sem transmitir um conjunto de competências às pessoas. E por isso, para além desta perspectiva de os envolver e os trazer para junto daquilo que é encontrar soluções, montamos um programa também muito eficiente de formas de fazer chegar o conhecimento.
Por isso, primeiro é muito ao nível de universidade e academia, que é nivelar conhecimento, por isso formamos toda a gente na organização destas novas tecnologias, por isso é basilar, todos passam a falar a mesma linguagem. Numa segunda fase, fazemos a personalização, vamos ter com os diferentes departamentos, das diferentes organizações funcionais e vamos aí sim levantar os use cases das dificuldades e dos problemas existentes. E terceiro, fazemos então a personalização, que é desenvolvemos com estas pessoas as soluções. E por isso aqui estamos a contaminar positivamente e a envolver. Por último e não menos importante, um processo muito grande de medição, refinar e sustentação. O que é que isto quer dizer? Isto não pode ser alguém que nós vamos lá e carregamos um botão e de repente isto começa a funcionar, não é preciso que este movimento se mantenha ao longo do tempo. E por isso o que é que fazemos aqui? Montamos um conjunto, mais uma vez, de técnicas de marketing de consumo e de envolvimento que tentam sustentar esta mudança no tempo para que ela não perca força. Mais ou menos como se fizéssemos aqui uma metáfora, nós esticamos a mola e depois queremos que ela se mantenha distendida, porque se alargarmos ela volta ao início, porque as pessoas perdem o momento. E por isso o que fazemos é montamos um conjunto de sessões que continuamente estamos a iterar, a testar, a prototipar, a encontrar novos use cases, para que isto seja um movimento contínuo ao longo do tempo. Por isso acho que este é, assim, de uma forma muito genérica, aquilo que são as grandes aprendizagens deste processo de ativação digital para que as coisas funcionem bem. Só para terminar, deixar-vos com alguns números deste último caso de uma grande organização em Portugal com quem trabalhamos. Por isso é uma organização com mais de 10 mil colaboradores, nos quais montámos durante um ano este processo de contaminação positiva, de novas formas de trabalhar, de maior eficiência. Tocámos diretamente nestas sessões de formação basilar mais de 3 mil. Depois fizemos 16 sessões para cada um dos departamentos para identificar use cases. Identificámos 66 use cases que viemos a implementar. E dá-vos só o último número interessante, que é aumentámos a utilização destas ferramentas. E esta é uma organização já muito madura, porque já vínhamos a trabalhar com eles há 3 anos, em mais de 40% na ativação que trouxemos. E quando fomos medir a satisfação, mais de 91% disseram que o programa ou era excelente ou muito bom e tinha realmente tido um impacto muito positivo na transformação que estavam a procurar. Acho que é um testemunho fantástico e acho que também complementa muito bem aquilo que foi a visão inicial do próprio Helder e do Pedro. Quase que foi aqui uma simbiose de ideias que acho que trouxeram muito valor e espero que para quem esteja a ouvir também tenha feito sentido e consigam tirar proveito e alguma inspiração das excelentes intervenções dos oradores de hoje. Do meu lado, só me resta agradecer ao Helder, ao Pedro, ao Sérgio pela vossa participação, pelo vosso brilhante contributo. Acho que pode ter muito impacto para quem possa estar a ouvir. E, por último, um meu obrigado a quem esteja desse lado a ouvir a sessão. Esperemos que tenham gostado, que tenham tirado valor e não se esqueçam de continuar a acompanhar o evento do Building the Future e até à próxima. Obrigado. Obrigado.